Olá, o meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria, o maior canal libertário do mundo, mais exatamente ao nosso curso de História da Filosofia, aula 10, Introdução à Sofística. Este curso é exclusivo para membros do canal, mas eu decidi fazer essa aula gratuitamente por motivos que eu explicarei ao final da aula, mas não pensem que vai ter essas aulas gratuitas o tempo todo. O curso é para membros do canal, inscrevam-se, é apenas R$ 5 por mês, para vocês terem acesso ao curso completo. Mas nesta aula falaremos sobre introdução à sofística, falaremos sobre os sofistas. Os sofistas são aqueles que se dizem detentores da sabedoria, peritos no saber, sofistas. Mas nós vamos ver que eles não eram nada disso. Cronologicamente, os sofistas aparecem ainda no período pré-socrático, naquela primeira metade do século V a.C., entre 500 e 450 a.C. Porém, o padre Copleston, autor que pertence à bibliografia básica do nosso curso, os situa já no período socrático, uma vez que a principal contribuição dos sofistas foi terem sido esmagados e destruídos pelos filósofos de verdade, como Sócrates e Platão, servindo para que Sócrates inaugurasse uma sólida dialética. Então, já que eu falei na bibliografia básica, né, nós temos aqui a história da filosofia do padre Copleston, nós temos aqui a filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, e nós temos noções de história da filosofia do padre Leonel Franca, essa é a bibliografia básica do nosso curso. Muito bem, os sofistas pautaram-se exatamente pelas falhas das filosofias anteriores, manipulando o fato de que falhas sempre vão existir nos sistemas puramente humanos para chegar à conclusão de que nós não podemos conhecer nenhuma verdade absoluta. Então, como nós vimos nas aulas passadas, quem precede os sofistas são os cosmólogos, principalmente os cosmólogos jônicos, que vão estudar a filosofia da natureza, a physis, a criação. Eles estudam a filosofia da natureza a partir de uma ótica materialista, deparam-se com uma aporia, uma dificuldade filosófica, que é conciliar a realidade da permanência com a realidade da mudança, e como eles não conseguem chegar à transcendência e à distinção entre espírito e matéria, eles acabam tendo uma filosofia incompleta, ainda que eles tenham aberto o caminho para a tradição filosófica, dando grandes contribuições. O que os filósofos, como Sócrates e Platão, vão fazer? Eles vão aperfeiçoar o pensamento pré-socrático, chegando à transcendência e a distinção entre matéria e espírito, que vai resolver o problema da conciliação entre mudança e permanência. Mas o que os sofistas que vêm antes vão fazer? Eles vão tentar destruir todo o edifício que os pré-socráticos construíram, dizendo, tá vendo? Eles não conseguiram chegar à verdade, logo nós não podemos chegar à verdade. Eles não conseguiram entender as leis da natureza, logo podemos desprezar as leis da natureza e pensar o homem a partir de uma ótica subjetivista e relativista. Essa é a grande desonestidade dos sofistas. Parasitas do erro alheio, ao invés de tentarem corrigir e subir no edifício sólido da filosofia. Pautam-se, portanto, pela ideia do ceticismo. Ora, como nós vimos nas aulas passadas, Parmênides vai dizer, existe a permanência. Heráclito vai dizer, existe a mudança e o movimento. Os filósofos vão tentar conciliar as duas coisas e os sofistas vão dizer que não é possível conhecer nada. Aí vocês podem pensar, então os sofistas, Paulo Cogos, eram humildes. Eles constataram que nós não conseguimos conhecer nada, olha como eu sou humilde. Pelo contrário. Se recusaram a começar o estudo do homem a partir de baixo, ou seja, a partir daquilo que o homem tem em comum com o resto da natureza. Nós temos que começar entendendo a filosofia da natureza. Ou, como quando nós abrimos a Bíblia, começamos com uma teologia da criação. Deus criou o céu e a terra, separou as águas superiores das águas inferiores. Então, para entender a teologia do homem, nós começamos também estudando a criação em Gênesis. Os sofistas se recusaram a ter essa abordagem e, na sua soberba, passaram a estudar o homem sem as leis da natureza. É verdade que o homem é superior aos outros entes, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de razão?
mas ele ainda está submetido às leis que regem toda a criação. Sem isso, os sofistas vão chegar àquela conclusão de um dos seus maiores expoentes, que foi Protágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas. Uma visão subjetivista. E aí, os sofistas querem tratar as questões relativas à ética, à política, à relação do homem com os outros homens, sem tratar as leis naturais, sem se submeter a elas. Ou seja, vai ser uma questão de quem manipula quem, de quem persuade quem. O homem será a medida de todas as coisas. Mas como disse Sófocles, se o homem tem no homem a medida de todas as coisas, ele ficará sem medida absoluta alguma. Porque o homem é contingente, é falho. E aí não vai haver lei natural para pautar as relações do homem com o outro homem. Aí caímos no relativismo moral. Caímos na ideia de que might is right. Poder é direito. Quem manipula melhor, quem mente melhor, quem brande a espada melhor, acaba definindo o que é o direito. Então, todas as tragédias da humanidade, o positivismo jurídico, o pensamento revolucionário, o iluminismo, são todos herdeiros da sofística. E tudo começa nessa soberba. Além de desviar o foco da transcendência, os sofistas, negando ainda a cosmologia, vão cair também num relativismo epistemológico. A ideia de que tudo depende do ponto de vista, todos os pontos de vista são válidos, não tem verdade absoluta, vamos rejeitar dogmas. Resultado, todos os pontos de vista serão válidos, mas se eu sou mais forte que você, eu te censuro. Bem togado mesmo. Já os filósofos vão fazer o contrário. Eles vão sistematizar o pensamento humano, adquirindo uma sólida epistemologia, para sintetizar a verdade daquilo que é necessário e permanente com aquilo que é contingente e efêmero. Platão e Sócrates vão fazer isso, Aristóteles vai aperfeiçoar isso, São Tomás de Aquino vai levar isso à sua quase plenitude, mas antes temos que passar pelos sofistas, por isso essa aula. Os sofistas direcionam-se para o estudo do homem? Sim, mas não estudam o homem enquanto objeto de estudo, e sim enquanto vítima e algoz de si mesmo. Perpetrador das manipulações e vítima dessas mesmas manipulações. Estudam só a percepção, só o fenômeno, coisa kantiana, que é outro herdeiro de tudo isso. E o resultado é terrível. É interessante que parte do relativismo dos sofistas começa com a sua natureza cosmopolita. Na aula 2, eu expliquei por que, e essa está gratuita também, eu expliquei por que a filosofia surge na Grécia Antiga. E não é como um supremacista babaca diria, porque os gregos são melhores que os outros povos, não é nada disso. A filosofia grega é superior porque ela está dirigida a uma verdade objetiva. E os motivos para a filosofia sólida ter surgido na Grécia, eu expliquei, são motivos culturais, econômicos, políticos, geopolíticos. Mas o fato é que a filosofia grega é superior. Mas os relativistas vão discordar, vão falar que todas são igualmente válidas. Isso também, esse relativismo vai se aplicar também a códigos morais, políticos, religião, costume, é tudo uma questão de convenção. Não existe uma sanção divina à polis grega, não existe uma lei superior absoluta, não existe uma physis, uma natureza que expressa essa ordem absoluta na cabeça dos sofistas. E por que os sofistas são assim? Zeller, o grande classicista, vai comentar sobre um dos sofistas, que foi Protágoras. Protágoras vinha da Abdera. A Abdera era um posto avançado de cultura jônica em meio aos bárbaros trácios. Um filósofo vai entender o quê? A superioridade da polis grega, da Abdera, em relação aos bárbaros que o cercam. Mas para isso é preciso ter a ideia de uma lei superior, de uma transcendência, ou pelo menos de uma physis, de uma ordem natural. Mas o sofista ele não vai enxergar diferença qualitativa entre os cidadãos da Abdera e os bárbaros trácios. Ele vai achar que é tudo uma
Tudo a mesma coisa, é tudo uma questão de convenção, e aquele que se sobressair imporá o seu direito. Então, sim, olha como eles respeitam todas as culturas. Só que aquela que for mais forte vai se impor e acabou. É a armadilha dos sofistas. Parecem muito respeitosos, mas se eles respeitassem alguém, eles falariam a verdade. Sófocles, que foi um crítico dos sofistas, até dizia que o maior milagre da criação é, de fato, o homem. Sim. Tanto que Jesus se encarna. Mas essa ideia nas mãos dos sofistas torna-se o erro do antropocentrismo e a negação do teocentrismo. Aqui nós perdemos a base de sustentação do homem. Perdemos a fonte do conhecimento, porque apesar dos erros materialistas dos cosmólogos jônicos que nós estudamos, por que eles avançaram tanto na filosofia? Por causa da sua meta-epistemologia, a sua teoria do conhecimento a respeito do conhecimento, que é, existe uma verdade absoluta. Esta verdade tem que ser buscada por si. As coisas ou são verdadeiras ou são falsas. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Essa é a postura do filósofo. E por mais que os cosmólogos jônicos tenham errado em algumas coisas acidentais, eles acertaram na essência do que é a filosofia, por isso avançaram. Aqui não. Os sofistas negam tudo isso. A medida é a percepção do homem, a verdade não importa. É o relativismo do método. Isso é muito perigoso. Por quê? Um dos erros de alguns jônicos, principalmente aqueles que mais se aproximaram do materialismo e do relativismo, como Empédocles, que foi o pior deles, apesar de tudo isso, os jônicos tinham o método dedutivo. Eles queriam fazer deduções lógicas, ainda que eles tivessem negado a importância da observação empírica, que vai ser bem incorporada e bem submetida ao método dedutivo em Aristóteles. Né? Já os sofistas vão apelar para induções desconexas baseadas em observações empíricas sem nenhum tipo de base que as fundamente. Então, o sofista ele vai acumular uma série de opiniões, uma série de fatos, uma série de observações, e ao invés de concatená-las segundo uma verdade absoluta, eles vão fazer uma série de induções, generalizações desconexas, parciais, ora teóricas, ora práticas. Sempre com a ideia de que a verdade absoluta não existe. Então, se na cosmologia jônica nós tínhamos um método axiomático dedutivo, eles partiam de um axioma, de algo que eles assumiam ser verdade e iam deduzindo. Os sofistas usam o método empírico indutivo, ou seja, são filodoxos. Para eles, o que importa é a opinião, e não a coerência filosófica. E por causa disso, os sofistas eram polímatas, eruditos, muito cultos, enciclopedistas. Queriam acumular o máximo de experiências internacionais possível. Por isso que os revolucionários franceses são tão noiados com essa questão da enciclopédia, né, de Diderot, d'Alembert. Eles queriam listar o máximo de conhecimento possível sem se importar com aquilo que concatenava este conhecimento. O importante era só o acúmulo de fatos. E com isso, os sofistas acabam reduzindo a humanidade a menos do que um objeto inanimado. Pensem, por exemplo, nos modernos computadores. Os modernos computadores podem acumular todo o conhecimento. É só você colocar a enciclopédia britânica em PDF dentro do computador e pronto. Se o conhecimento é só uma questão de acumular fatos, um objeto inanimado como um computador ganha de nós de lavada. Por isso que a Bíblia fala, né? Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Os sofistas quiseram ter em si mesmo a sua própria medida e acabaram reduzindo a humanidade para baixo de uma máquina. Isso não tem nada a ver com os verdadeiros dons intelectuais, a virtude intelectual sólida. Vejam, por exemplo, os dons do Espírito Santo. Dos 7 dons do Espírito Santo, 3 deles são intelectuais. A ciência, a inteligência e a sabedoria, que consistem, respectivamente, em contemplar a ordem criada, ciência, intuir a essência dos entes, inteligência,
e distinguir dentro disso a ordem, onde nós nos encaixamos na ordem divina, distinguir o que é essencial no plano divino, que é a sabedoria. Para o sofista não é nada disso. Era uma questão de acumular fatos. E com isso esmaga-se o pequeno, o inculto, o homem comum, o homem que não pertence a uma elite intelectual. A Bíblia fala que a sabedoria será revelada aos pequeninos, mas na sofística, o pequenino sábio, o homem analfabeto que tem a sabedoria de ser um bom pai de família, para o sofista isso não vale nada, porque ele não tem um acúmulo de conhecimento. E é por isso que os sofistas serão os precursores da moderna educação civil formal estatal, onde se busca não a sabedoria divina, mas o acúmulo de fatos, ou nem isso. Apenas um certificado de que você teria decorado certos fatos, certificado esse chamado diploma, que na cabeça dos neosofistas atuais vale mais do que o conhecimento verdadeiro. Olavo de Carvalho, maior filósofo brasileiro dos últimos tempos, não tinha diploma. O Cortella tem diploma e adianta o quê? Não passa de um sofista também. Ao mesmo tempo, eles têm a ideia de que este acúmulo, ou certificado de acúmulo, tem que ser difundido. Tem que ser democratizado, universidade para todos, sabe? Aquela coisa. Então eles são anti-aristocráticos, porque sim, a sabedoria é revelada por Deus aos pequeninos. Mas é preciso ter uma elite intelectual. É preciso ter uma elite intelectual que dê substrato e corroboração à sabedoria dos pequeninos através de argumentos filosóficos. Uma sociedade tem que ter a sua classe intelectual. Só que ela pode ser verdadeira, uma aristocracia intelectual, ou pode ser falsa. Até o Guilherme Freire comenta sobre isso, né? Os hindus tinham a classe intelectual que era os brahmanes. O equivalente a isso seria o poder sapiencial do clero católico no Ocidente. E quando eles são substituídos pelos iluminados, pelos iluministas, nós temos a derrocada da sociedade. Se a verdade nos liberta e o poder sapiencial do clero prega a verdade, os sofistas, os iluministas, os iluminadinhos, vão querer se manter na sua posição imerecida de falsa elite intelectual, pregando as mentiras, manipulando. E eles vão usar uma perversão, inclusive, do método. Eles vão formar uma oligarquia intelectualoide, também conhecida como inteligência. Tudo isso começa com os sofistas. E esta ideia de que o saber tem que ser difundido à torto e à direito, que é a ideia da universidade para todos, ela encerra em si mesma uma cosmovisão anti-aristocrática, anti-hierárquica, igualitarista, revolucionária. Daí vem a educação compulsória, a educação financiada com impostos. Os sofistas são os precursores de toda essa tragédia. E é interessante que os sofistas cobravam pela educação. E colocavam esse dinheiro acima da verdade. Não tem problema ganhar dinheiro. Né? Eu tenho que pagar o mercado, então o resto das aulas aí vai ser para os membros do canal. É só 5 por mês, tá tranquilo. Mas os sofistas colocavam isso acima da verdade. E é interessante que hoje os herdeiros dos sofistas falam: a educação não pode ser uma mercadoria. A educação é uma mercadoria. Mal sabem eles que eles são herdeiros daqueles que cobravam pela educação, colocando-a acima da verdade. Né? Bom, os sofistas também atacaram valores morais absolutos, atacaram a tradição, atacaram toda a ideia do divino. Se dependesse deles, não haveria metafísica nem religião. Chamaram tudo isso de inútil, chamaram as investigações cosmológicas de inúteis. Não é preciso entender a natureza, não é preciso entender a ordem da criação. Ué, mas se eles querem falar sobre o que é justo e o que é injusto, e eles não querem entender a ordem transcendente, a lei eterna, a lei natural, meu Deus do céu. Eles vão então criar o quê? Uma ética sem lei natural. Uma ética que vai ser apenas convencional. Ou seja, uma ética que vai ser nomos, convenção, norma escrita. E que não precisa se adequar à natureza do homem. Porque eles negam isso, eles não estudam o homem como um objeto. Eles estudam apenas da perspectiva do sujeito manipulador. Como eu disse para vocês, o filósofo tem como objetivo a verdade por si só. Ele ama a sabedoria, ele sabe que nada sabe, ele não tem a pretensão de ser um engenheiro social, de manipular a sua vida.
E ele vai dizer ou as coisas são falsas ou são verdadeiras. Já o sofista, veja a diferença na etimologia. Filósofos, aquele que ama a sabedoria, mas não a tem. Ele só a ama, ele quer. Como uma mulher amada, inatingível. O sofista não, ele já tem. Ele é o cara. Ele é o sabichão. Sofista, aquele que detém a sabedoria. Eu sou sábio. Ele não precisa amar a sabedoria, ele já tem, ele já possui. Ele ama a si mesmo. E ele vai persuadir você. E ele vai dizer que as suas opiniões também são tão válidas quanto as dele, só que ele é melhor que você, então ele vai te manipular e te submeter. Ele vai te controlar. Ele vai fazer as coisas por poder e não por submissão à verdade. E se a verdade liberta, a mentira oprime. Olavo de Carvalho falava o que sobre poder? A capacidade de fazer os outros agirem conforme os seus desejos. Se o seu desejo é que todos vivam de forma harmônica segundo a verdade, que bom, você vai falar a verdade para as pessoas. Mas se o seu desejo é de controle, não interessa que elas sejam libertas pela verdade, interessa mentir. E por isso mesmo, não vai haver uma escola sofística, porque não há um corpo doutrinário absoluto. Isso contraria a própria meta-epistemologia sofística. A sofística, ao contrário, era um movimento. Era um movimento, uma tendência sofística. Para o filósofo, os grupos de alunos eram acidentes. A essência era a verdade que eles buscavam, a busca incessante pela verdade. Já para os sofistas, a essência são os grupos de alunos que pagam. E o objetivo deles era ter prestígio, dinheiro e poder. Aí algumas pessoas podem perguntar o seguinte: seu Cogos, como é que esses lixos humanos desses sofistas tiveram tanto sucesso? Ah, sim. Quando a sociedade está decadente, esse tipo de gente faz sucesso. E durante o século V a.C., quando os sofistas floresceram, havia uma grande decadência da sociedade grega. As guerras, mesmo as guerras justas, são destrutivas. Por isso, quando as pessoas perguntam, Cogos, você está torcendo para o Putin, você está apoiando o Putin? Não, eu estou denunciando o fato de que a Ucrânia e a OTAN provocaram o Putin, mas eu sou completamente contra o Putin também. O Putin não teve dúvida em atacar civis também, enfim. Eu torço para acabar essa guerra. Por quê? Mesmo as guerras justas destroem. As guerras médicas, quando os gregos se defenderam contra o imperialismo persa, foram guerras justas nesse sentido? Foram. Mas guerras são sempre ruins. Não sou pacifista. Tinha que pegar em armas e matar os persas. Se defender dos persas. Mas o resultado dessas guerras foi o quê? O esfacelamento da sociedade grega, das suas aristocracias, a concentração de poder em oligarquias populistas, que para se manter nesse poder, valiam-se também de medidas populistas e anti-aristocráticas que fizeram com que Atenas e a Grécia, a Hélade em geral, se tornasse uma democracia. E numa democracia não há mais espaço para a virtude. A aristocracia que buscava a verdade, a sabedoria prática, foi desmantelada. E agora, para galgar posições políticas, tudo o que você precisava fazer era ter retórica. Era saber manipular, convencer, persuadir. A educação tradicional aristocrática na Grécia, a paideia, a formação do homem grego, era no sentido de ensinar a honra, de ensinar que verdade e moralidade não se sacrificam. Mas agora, a educação é num outro sentido. A educação é no sentido de ensinar a relativizar moralidade e verdade para que qualquer um chegue ao poder. Essa é a democracia. Não há mais incentivo para ser virtuoso, porque o virtuoso vai ser passado para trás por alguém não virtuoso que vai galgar posições políticas. Os incentivos se distorceram. Começa a fase do imperialismo, não há mais as cidades-estado, que refletem ali a virtude política do cidadão, mas uma imposição de algumas cidades-estado sobre outras. E começa ali o chamado século de Péricles. Péricles foi o pior desgraçado, bandido, petista da história da Grécia. Um populista, que se destacou ali em guerras imperialistas, que foram a primeira guerra do Peloponeso, que antecede a grande guerra do Peloponeso, que foi ainda mais destrutiva. Péricles se destaca nessas guerras, galga posições políticas e implanta medidas populistas, como, por exemplo, bolsa para os pobres frequentarem o teatro, pagas pelo governo. Bom, as finanças vão às ruínas.
Todos sofrem com isso, mas pelo menos o pobre está lá no circo, ele também distorce o teatro, né? E aplaudindo Péricles. Então é esse tipo de gente que chega ao poder. O imperialismo começa a rolar solto, de forma tal que Atenas começa a adquirir riquezas fáceis mediante a expoliação. Começa uma época de riquezas fáceis, perversão dos costumes, promiscuidade sexual, abandono das tradições e da hierarquia. Esquece as virtudes, a areté, a temperança, né? A sofrocine, que era a virtude da temperança grega. Vamos para o relativismo e para a manipulação. E é neste ambiente que os sofistas florescem. É nesse ambiente que os sofistas têm demanda. Plutarco vai comentar sobre isso, mostrando que toda aquela ideia do sofrimento, da temperança, da diligência, para ficar bom no ofício através do treino exaustivo, para melhor exercer a prática da sabedoria prática na política, a frônesis, vai ser substituído por palestras de como melhor mentir, como melhor manipular, como fazer marketing político. Os sofistas davam cursos disso. O marketing político não é mau em si. Você pode usar bem o marketing político no sentido de convencer as pessoas de que você quer estar lá para defender a verdade. Mas não era isso que os sofistas vendiam, eles eram mercadores da mentira e eles ensinavam a pessoas sem virtude, sem areté, como galgar posições. Eles eram como se fosse o MBL, o Ideias Radicais lá, dando cursinho de como formar vereadorzinho limpinho do novo, né? Os tradicionalistas não gostavam nem um pouco dos sofistas, mas toda a sociedade tem os chafens descoladinhos, que eram entusiastas dos sofistas. Aí foi a degringolada. Os sofistas eram chamados, inclusive, de iluministas da Grécia. Bom nome, né? Porque eles eram antitradicionalistas, racionalistas, o divino não existe e nós temos que fazer cálculos para maximizar o autointeresse material. Eu poderia chamá-los também de liberais da Grécia. Nesse século terrível de Péricles morre a figura do poeta, do rapsodo, do aedo, do guerreiro, da sacerdotisa, tudo morre ali. Todas as formas aristocráticas de sabedoria, ou de virtude, ou de honra, ou de coragem morrem. Fica o sofista. Os sofistas ensinavam gramática, mitologia, interpretação de poesias? Não. Porque para conhecer alguma coisa é preciso conhecer a essência das coisas. O que os sofistas ensinavam era uma série de fatos, mas sem essência, sem substrato. Tudo direcionado apenas para a retórica, em como manipular. E a retórica não é má em si. O que é mal é a erística. A erística é a arte da desonestidade intelectual. É a arte de parecer que tem razão. E Schopenhauer escreve sobre a erística. Como vencer um debate sem ter razão. E a erística é ruim porque ela coloca como prioridade a derrota do oponente em detrimento da verdade. Vamos derrotar o meu oponente mesmo que ele seja o lado justo e verdadeiro. Esse é o mal da erística. O problema é que Schopenhauer vai dizer que a retórica também é ruim. Isso não é verdade. Tanto Sócrates quanto mais para frente na filosofia cristã São Bento vão dizer que a retórica a serviço da verdade é útil. Ela é uma campeã da verdade. Desde que ela esteja submetida à sua mestra verdade, claro. Mas os sofistas não. Os sofistas, inclusive, se financiavam ganhando processos legais injustos, usando a erística, a arte de ter razão sem ter, para fazer o justo parecer injusto e o injusto parecer justo. Ou, como dizia o padre Leonel Franca, usando as armas da razão contra a razão. Porque os sofistas vão estudar racionalmente as fraquezas humanas, os vieses, os biases, e vão explorar essas fraquezas no nosso intelecto para melhor manipular. Vejam que Satanás foi o primeiro sofista, né? Porque ele também vai tentar fazer com que Eva galgasse uma posição que não lhe cabia, valendo-se de retórica e erística. Então a serpente vai dizer para Eva, coma a maçã, coma o fruto, né? Sereis como deuses. Olha, se é humana, vai ser como Deus. Vamos galgar posições nessa democracia cósmica. E aí, lábia. Satanás tinha lábia. Já nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o maior dos filósofos. Ele é, né? Ele é o maior dos filósofos. Por quê? Porque ele vai dizer simplesmente o seguinte.
conheça a verdade e ela vos libertará. Agora, para os sofistas, não havia algo como uma virtude política aristotélica, a promoção do bem comum, a amizade entre os homens. A virtude política para os sofistas é aquela coisa da astúcia maquiavélica, como galgar e se manter no poder. Para que haja amizade e harmonia entre os homens na sociedade política, para que eles queiram as mesmas coisas e rejeitem as mesmas coisas, comunguem dos mesmos valores, eles têm que estar submetidos à mesma verdade. Mas se para os sofistas não tem verdade absoluta, como é que você vai ter harmonia política? Por que eles desejariam harmonia política? Quanto mais caos na sociedade, melhor para aqueles que sabem manipular o caos e fazer do caos uma oportunidade. Fazer de toda crise uma oportunidade, como dizia Churchill. Esse é o perigo dos sofistas. Os sofistas eram professores itinerantes. Eles iam de cidade em cidade. Isso faz com que eles não tenham uma raiz com a terra. E é por isso, né, que eles acabam defendendo ali esse relativismo cosmopolita. Todas as culturas são equivalentes, não tem uma superior à outra. Só que aí ele vai impor se ele for mais forte. Então, politicamente, os sofistas não defendiam a sociedade política concentrada na polis, na raiz, nos clãs familiares como Aristóteles. Não, eles eram globalistas mesmo, precursores dos globalistas. Eles defendiam o pan-helenismo, a ideia de uma Hélade unificada em detrimento da cidade-estado. Como é que se faz isso, se não com o imperialismo militar, que foi o caso da destrutiva guerra do Peloponeso, que acabou com a Hélade. Vejam como eles sempre destroem tudo aquilo que eles dizem pregar. Eles, como eu disse, para eles não existia o certo natural, uma ética transcendente. Para eles, might is right. Poder é direito. Então eles tanto falam nesse cosmopolitismo, mas vamos ver o que acontece aqui. Para os filósofos, nós temos a ligação visceral com a polis, que refletia as famílias. E para os sofistas, nós temos a Hélade. Eu comento rapidamente essa questão na página 38 e 39 do meu mínimo sobre anarcocapitalismo. Está vendendo aí na livrariapaulocogos.com.br com desconto, hein? Aproveitem. Além disso, tem os combos também. Então, lemos. É interessante notar certas noções anarcocapitalistas no raciocínio de Sócrates no diálogo platônico Críton, ao explicar ao amigo de mesmo nome os motivos de sua recusa em fugir da prisão em Atenas, onde aguardava a execução. O filósofo via visceralmente ligado à cidade por laços familiares e submetido às suas decisões na medida em que a escolhera como morada. A fuga, contudo, seria justa se as autoridades atenienses fossem alheias ao indivíduo, impondo-se artificialmente como fizeram contra os Mélios na Guerra do Peloponeso, admitindo, segundo consta no relato do historiador Tucídides, que os submetiam pela força. Ou seja, lá em Tucídides nós lemos o diálogo Mélio, quando os atenienses falam, realmente, né? A justificativa para Atenas dominar os Mélios é porrada, é força. Não gostou? Problema seu. Isso é o resultado da sofística. Triste. Ao mesmo tempo, eles promoviam inclinações superficiais, hedonistas, negando a felicidade plena na transcendência, né? A felicidade de seguir o que é certo, a felicidade da boa consciência. Para eles não existia nada disso. Era só matéria, era só os desejos mais superficiais que deveriam ser satisfeitos. Para isso, eles tinham que atacar a própria ideia do absoluto universal e perene. Por isso que eu digo que os sofistas são os precursores da dialética negativa que nós vamos encontrar em George Lukács e na Escola de Frankfurt. O que é essa dialética negativa da Escola de Frankfurt? Vamos atacar tudo e todos, sem propor nada para colocar no lugar. Vamos atacar o capitalismo, vamos atacar a família, vamos atacar a igreja, vamos atacar a sociedade tradicional, vamos atacar a estética tradicional. Tá, e aí? E qual que é o certo, então? Se tudo isso é errado, qual que é o certo? Não, certo é a teoria crítica. Vamos atacar e criticar todo mundo. E aí Olavo de Carvalho vai dizer, bom, esses caras são covardes, porque eles se colocam numa posição inatacável. Olavo de Carvalho vai dizer, a destruição é indestrutível. E eu vou dizer, não, tem um jeito de destruir a destruição.
Qual é a sua defesa contra esses canalhas? A sua defesa é a ideia do dogma, é a ideia da transcendência, do universal absoluto, do ser. Isso não é destrutível, porque o método filosófico correto vai pensar o ser. Ou como Santo Agostinho dizia, né, no Mestre, não vamos nos ater a pensar o nada. É uma contradição filosófica. Em filosofia nós pensamos o ser absoluto. Quem destrói por destruir não é filósofo. É diferente, por exemplo, do método socrático, que os membros do canal, só R$ 5 por mês você já tem acesso a esse curso todo, vão ver quando nós entrarmos em Sócrates daqui a 2 aulas. O método socrático não é um método de destruição. Ah, mas o Sócrates destruía a ideia do cara ali. Sim, mas o que ele estava fazendo não era destruição. O que Sócrates estava fazendo era a lapidação, a maiêutica. Maiêutica tem a ver com parto, parir a ideia. Então nós temos uma rocha crua, bruta, e nós vamos fazer resplandecer um diamante lá dentro, lapidando as falácias, os sofismas, os vieses, até sair uma pedra brilhante lá de dentro. Isso é a maiêutica socrática. Completamente diferente da destruição da dialética negativa sofista, teoria crítica. É interessante também que, depois de destruir a ideia do conhecimento absoluto, eles vão destruir a ideia dos bens absolutos, dos bens eternos e espirituais. Então, quando nós pegamos o diálogo platônico Gorgias, nós vemos lá um personagem que foi um dos filósofos sofistas políticos, que era um sujeitinho finório, uma espécie de Joel Pinheiro da Fonseca da época, né, só que mais inteligente, chamado Cállicles. O Cállicles é como se fossem esses Ícaros e Ítalos que vendem curso por aí. Ele diz que a virtude da justiça não importa. O que importa é você ter a superioridade manipulativa para se dar bem e gozar dos bens materiais. Uma visão hedonística da vida. Que é mais ou menos o que o Ícaro fala lá nos cursos sofistas dele, né? Você tem que agir de forma tal que não se preocupe mais com o preço do arroz. Você ganha dinheiro vendendo aquele monte de bobagem e dane-se o preço do arroz. Ou seja, na cabeça dele, dane-se o pobre. Isso é sofisma. Né? E aí, Sócrates, como personagem do diálogo Gorgias, vai dizer: esta vida é fugaz, e as contas nos serão pedidas ao final, de maneira que um triunfo injusto nesta vida é um triunfo aparente. Cale-se fundo as palavras de Sócrates, porque isso é precursor de toda a ideia dos novíssimos cristãos. O homem será julgado, né? Os novíssimos são a morte e o juízo, e os 2 destinos finais possíveis, o inferno ou o céu. É, meu amiguinho. Mas para os sofistas, não. Para os sofistas, o importante é ser o Dambiuserian. Você curte o máximo possível nessa vida aqui e acabou. Você não tem prova da outra. E com isso morre a ideia grega da sofrosine. A sofrosine, quem sabe falar grego mesmo fala com sotaque certo, né? Sofrosine, eu não sei. Mas enfim. Sofrosine significa a integridade na temperança. Afinal, o homem que pratica a virtude da temperança, ele consegue resistir às tentações da avareza, às tentações da luxúria, então ele é mais difícil de ser corrompido. É mais provável que ele haja de forma ética. Agora, nesse vídeo aqui eu esculachei os sofistas, né? Vocês viram. O padre Coppelston, que é o autor da bibliografia básica do curso aqui, ele discorda de mim. Ele fala que os sofistas tiveram a sua contribuição porque eles foram os primeiros a pensar o homem na filosofia. Eu discordo completamente. Os pré-socráticos mesmos, os cosmólogos jônicos, pensaram o homem, só que pensaram o homem segundo a cosmovisão materialista jônica. Mas não deixaram de pensar o homem. Por exemplo, Ferécides de Ciro, chamado por Plutarco de teólogo, que Aristóteles classificou como um intermediário entre um filósofo e um escritor mitológico. Ele teve lá a sua teogonia, ele disse como é que os deuses surgiram, ele fala que Zeus, se não me engano, em algumas versões e Cronos eram os deuses que sempre existiram, e a segunda geração de deuses foi criada através de uma mistura material de elementos, a teocrasia, né, a mistura de elementos que geraram a segunda geração de deuses, enfim. É uma visão meio homérica, meio materialista jônica, como Aristóteles muito bem o qualificou, mas
Ele vai dizer que a partir dessa segunda geração de deuses, vai surgir ali os elementos causais de fenômenos sociais. Então vai haver uma etiologia nessa teogonia de Ferécides que vai explicar fenômenos sociais. Então o casamento dos deuses vai ser a causa de certos ritos civis, como a remoção do véu da noiva, que era tão importante para os gregos, a constituição dos contratos, enquanto que a batalha entre os deuses, a teomaquia, vai explicar a origem das relações de poder e a distribuição de autoridade nas sociedades humanas. Então ele pensou o fenômeno social humano, segundo uma cosmovisão meio homérica, meio cosmológica jônica, mas explicou. Então, não foram os sofistas que pensaram o homem primeiro. Eu discordo completamente do padre Coppelston nessa. Agora, qual que é a grande contribuição dos sofistas? É servir de inimigo. Hegel, que foi um grande classicista, mas era meio contaminado pelo iluminismo continental, que era menos pior que o iluminismo britânico, mas ainda assim era iluminismo, ele vai dizer, bom, os sofistas são importantes porque sem eles não haveria Sócrates, Platão e Aristóteles, já que Sócrates, Platão e Aristóteles se notabilizaram por destruir os sofistas, criando ali as bases de uma sólida dialética. Ok, concordo com o Hegel, porém, isso não significa que os sofistas prestavam. Então a fama de um cavaleiro que mata um dragão depende do dragão? Depende, mas isso não torna o dragão bom. E mesmo porque o cavaleiro que mata um dragão não é só um matador de dragões. Antes de matar dragões, ele é movido pelo amor à princesa, ou amor ao povo, no caso de São Jorge, por exemplo. Da mesma forma, o grande mérito de Sócrates, Platão e Aristóteles não é ter destruído os sofistas, mas é ter pensado a filosofia do ser. E aí, de quebra, eles fundamentaram uma boa dialética destruindo esses safados desses sofistas. Ok. Isso é uma coisa de Teodiceia. Deus permitiu a existência dos sofistas para Sócrates brilhar ali, destruindo eles com a dialética. Ok. Platão dizia o seguinte: não existe esse negócio de democracia. A sociedade ateniense é uma teatrocracia. É tudo teatro. É tudo representação. A cidade apresenta-se a si mesma. A ideia da escolha democrática é ilusória. Você é levado a escolher o que os participantes desse teatro querem que você escolha. Agora, nós sabemos, na estética, que Platão criticava todo mundo, né? Platão criticava o escultor, porque ele dizia que a escultura era uma farsa da ideia real, aquele realismo platônico, né? Eu não sou platônico, eu sou mais aristotélico tomista. Então eu vou dizer o seguinte: o teatro tem uma boa função no sentido de transmitir, e aí nós voltamos lá para a época mitológica grega. O teatro tem a boa função de transmitir aquilo que é divinamente inspirado. Para isso, nós temos que reconhecer a necessidade de uma estética absoluta e de uma transcendência divina. E é isso que o teatro vai transmitir. Ora, se o político, se o bom governante é bom mesmo, ele não vai deixar de estar numa teatrocracia. Mas o que ele vai fazer? Ele vai, através da sua arte de governar, inspirar-se divinamente para transmitir esses bons valores para a sociedade como um bom artista deveria fazer. Ou ele vai fingir que ele não é um teatro. Ele vai fingir que ele é algo desejável em si mesmo, como um democrata. E ele vai representar para a sociedade. Isso é ruim. Isso vai gerar manipulação. Ou seja, sem a ideia da transcendência, nós vamos ser vítimas dos sofistas. Vejam, por exemplo, Sófocles em Antígona. Antígona defendia a divina lei, aquilo que é essencialmente justo. É de difícil compreensão. Requer que você busque a sabedoria divina. Já Creonte, que queria oprimir Antígona, defendia a convenção humana porque ele tinha capacidade política. Aquilo é mais palatável aos sentidos empíricos? Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, é completamente avesso à lei natural que nós temos no coração. Então, treine a sensibilidade da sua alma para você entender o que é justo e o que é injusto e não cair na armadilha dos sofistas. Afinal, Antígona, que defendia a lei divina, estava certa. E Creonte, que defendia uma lei escrita sem base divina, estava errado.
Abandonem as ideias sofistas. Gramsci dizia, todos serão comunistas sem saber. Pior do que isso. Hoje muitos são sofistas sem saber. Quando vocês quiserem saber qual é a causa da derrocada intelectual da humanidade, vocês vão falar, é a social-democracia, é o progressismo, é a cultura woke. Pode voltar. Então é Marx. Volta. Então são os revolucionários franceses. Volta. Então são os iluministas liberais. Volta. É o Lutero. Volta. São os nominalistas. Volta. São os sofistas. Cuidado com os sofistas. Bom, membros do canal, na aula que vem, veremos ali sofistas individualmente. Veremos Protágoras, Górgias e Pródico, que foram os grandes sofistas. Veremos algumas críticas platônicas contra os eristas e os sofistas políticos, como Crítias e Cállicles. Veremos também sofistas naturalistas, como Hípias e Antifonte. E aí, daqui a 2 aulas, finalmente, entraremos nos estudos sobre Sócrates. Ainda me dirigindo aos membros do canal. Esta é uma aula que eu prometi a vocês. Uma aula de filosofia. São 4 por mês. Vocês a tiveram. Só que eu disponibilizei essa aula para o público também. Então fica sendo aquela parábola das vinhas, quando Jesus promete uma moeda de ouro para quem trabalhasse o dia inteiro nas vinhas e ele paga. Digo, Jesus conta a parábola, mas ele está se referindo ao dono das vinhas. E o dono das vinhas também paga uma moeda de ouro para os cidadãos ali que ele encontra no final do dia, trabalha um pouco sem o calor abrasador e recebe as mesmas moedas de ouro. Foi justo, porque todos receberam aquilo que foi acordado. Então nos alegremos com o fato de que algumas pessoas também poderão ter acesso a esse curso de sofística. Eu não sou um sofista, eu cobro pelas minhas aulas, mas eu sou honesto a ponto de falar a verdade aqui. Eu poderia falar que essa era uma aula extra. Não, não é uma aula extra. É uma aula que eu decidi disponibilizar por motivos de propaganda e por motivos da importância do tema. Membros do canal, eu agradeço muito vocês. Espero angariar mais membros do canal para que nós incentivemos aqui o pensamento independente numa era de grande esfacelamento moral da sociedade, onde vários sofistas triunfam. Você vê canais aí, puxa-sacos, pagos pelos atlantistas, globalistas para fazer propaganda que se dizem libertários. Nós temos que fazer frente a isso e não deixar o movimento anarcocapitalista morrer. Virem membros do canal. Eu vou me esforçar para dar outros cursos exclusivos para vocês também. E na aula que vem, só para os membros do canal, aprofundamento aí em alguns sofistas individuais. E daqui a 2 aulas, Sócrates. Quando será a próxima aula aberta do curso de História da Filosofia? Não sei. Aí talvez eu dê algumas aulas extra. Filosofia indiana, chinesa. Mas nesse percurso da tradição aqui, a princípio vai ser só para os membros do canal mesmo. É isso, grande abraço, que Deus abençoe vocês, excelente final de semana.